é a mesma pergunta, é a mesma coisa que se me perguntarem quem é você? Que é as perguntas que eu acho as mais difíceis e mais impossíveis. Nunca nos podemos definir a nós próprios sem ter consciência e saber da relevância que é o olhar também dos outros em relação à nossa própria construção da imagem que podemos ter de nós próprios. Está sempre dependente também de um jogo de espelhos e de reenvios em relação aos olhares que os outros projetam sobre nós. Quando me perguntas o que é a tradução, é evidente que é uma pergunta tão complexa, tão vasta, porque o que é traduzir? Será passar de uma língua para outra? O que é uma língua? Como é que uma língua se forma? Quais são os pressupostos que há nessa língua? Qual é a ligação entre a língua, as suas estruturas gramaticais, os pressupostos implícitos dentro do sistema cultural em que vigora, a sua organização do espaço, do mundo, a sua descrição do universo, a sua lógica intrínseca? Como é que isso poderá passar de uma cultura para outra? Por exemplo, um dos problemas que se põe imediatamente, uma das primeiras, porque há imensas coisas, uma das primeiras coisas que se coloca imediatamente é que estar a traduzir as coisas literalmente, correspondendo cada expressão numa língua para outra língua, muitas vezes não resulta, porque para exprimir um estado de pensamento ou uma fórmula será às vezes muito mais eficaz transmiti-la por uma frase completamente diferente daquela que é o original, mas que tem uma adaptação muito mais, corresponde muito mais ao pensamento da pessoa que a escreveu na língua de origem, transformando-a numa outra imagem na outra língua. Agora, saber até que ponto é que nós não estamos a fazer, nesse processo, nós estamos a adulterar a ideia inicial do autor e a projetar a nossa própria ideia, da ideia que nós temos do que será essa imagem numa outra cultura. Tudo isto abre um campo enorme de discussões e de possibilidades, etc. Agora, há outros aspectos, que é como é que nós nos relacionamos com as culturas alheias. E é aí que há que separar entre, também, embora seja muito difícil, não se consegue separar. Por um lado é evidente, no processo de tradução tu tens hábitos, conhecimentos, metodologias que são necessárias e válidas para todos, têm a ver com o estudo de uma língua, isto é, com ter os conceitos gramaticais, linguísticos, as raízes, saber preferência, por exemplo, conhecer as línguas clássicas, o latim, o grego, saber a origem das palavras, a sua evolução, a maneira como se transformar no interior de cada quadro, cada sistema linguístico. Simplesmente a língua também não existe em abstrato em si, está ligado a todo um processo cultural de transformação, de derivação, que muitas vezes não estabelece paralelismos imediatos do ponto de vista histórico-mental com outras culturas, que progridem por sua vez por outros caminhos. Como é que nós fazemos essa translação de uma coisa para a outra? É aí que entra também em parte a subjetividade da própria pessoa, é quase um trabalho de medium, mas isso implica da parte do sujeito uma capacidade a pôr-se no lugar do outro. E é aí que eu tenho as minhas muitas dúvidas. É necessário, evidentemente, ter todo esse background académico, mas se tu não tens, e agora vou entrar até por outra área, se não tens o amor pela literatura, se não és uma pessoa fascinada pelo o que é o pensamento, o que é falar, se não leste muito, duvido muito que possas transcrever isso para outra língua. Portanto, já há uma necessidade para ser um tradutor, é preciso, em alguns, ser um extraordinário amante da literatura e da língua. Tu não podes estar a traduzir um autor que, por exemplo, tem dentro de uma dada cultura, tem numa frase toda uma série de inferências pressupostas porque não estão indicadas a outros autores da mesma cultura, se tu não leste muito. Pronto, temos, portanto, aí já um problema também de background cultural, de assimilação de todo um processo que não pode ser apenas explicado ou ensinado na universidade ou na academia, que tem a ver com o teu próprio desenvolvimento pessoal. Sim, isso tem, portanto, que ver com a tua experiência oral. Exatamente, com a tua experiência, mas também a tua experiência de vida dentro de uma língua. E por isso é que eu gosto muito da expressão francesa, isso quereria falar na entrevista que fizemos sobre isso, que é a expressão francesa, é travailler par une langue.
tu és habitado e trabalhado por uma língua. E se não vives numa outra cultura, com outras pessoas, em que aprendes... Eu, no meu caso, sou um caso híbrido único, porque eu passei anos e anos em que sonhava em francês, comia em francês, dormia em francês, imaginava em francês, lia em francês, tinha os meus diálogos interiores em francês. Portanto, quando tu tens esta abertura mental, em que tu podes, porque estiveste num quadro em que estiveste com esta gente durante muito tempo, e durante muito tempo significa que trabalhaste com estas pessoas, amaste estas pessoas, lutaste com elas, viveste com elas, trabalhaste com elas, tiveste conversas de travesseiro com as mulheres que amaste, sonhaste, pensaste, realizaste em várias línguas, não é? Viver no quadro de uma língua e depois estar a traduzir as outras línguas para a língua que tu conheces. Isso não é isso. É ser habitado. Como é que isso? Faz a ponte para uma língua. Mas isso é um longo, isso não se pode dizer em 2 minutos. Lá está. Aí todo é isso que traz uma parte. Tu tens a experiência de uma e de outra língua, neste caso. A experiência entre as experiência, quer dizer, a vivência. A vivência total, quer dizer, é como se houvesse quase 2 pessoas dentro de mim próprio. Nesse aspecto. Embora não sejam incompatíveis, nem tenham de ser divorciadas, completam-se. E eu gosto, aliás, dessa possibilidade de hibridez incrível, porque acho que é sempre um enriquecimento. Agora, para haver esse enriquecimento, temos também algures de ter a coragem de derrubar os nossos próprios pressupostos, os nossos próprios preconceitos, as nossas próprias grades de leitura. E é esse o esforço individual e subjetivo que a maior parte das pessoas não está disposta e não quer fazer. E voltamos sempre à mesma história. É um processo de transformação do sujeito. E para isso tem de haver uma parte de participação, de vontade do próprio sujeito. É a mesma coisa que tu, se quiseres desintoxicar-te, podes saber todos os problemas que isso te traz de ser intoxicado, podem tudo ter explicado, estás cheio de fazer, mas é a ti que cabe a decisão em última instância. É tu próprio que tens de fazer, ninguém vai fazer o trabalho por ti. Sim, mas eu volto e ninguém te poderá dar, e há determinadas coisas que tu não podes legislar, não podes impor, embora as pessoas possam ter a consciência da necessidade e do aspecto positivo de o fazer, não o fazem com tudo, porque há forças muito que vão para além delas, que as impedem de fazer esse processo. Muitas vezes até será muito difícil dizer qual é o declique que faz com que tu passas essa fronteira e saltas. Nem sempre é perceptível, nem sempre tu podes dizer foi neste momento, foi naquela altura. São processos extraordinariamente complexos, que tu poderás depois retrospectivamente olhar para trás e dizer foi naquele momento, foi na minha quarta cura que finalmente mas porquê que foi a quarta e não foi a terceira? Se calhar não tem resposta para isso e ninguém tem. Pronto, portanto são processos. Agora tem que haver a participação, a construção do sujeito na sua própria realidade, e tudo o que me mostra nesta cultura e nas culturas do Sul é que o sujeito não é construtor da sua realidade, está constantemente a ser definido através de instâncias que são exteriores a eles, condicionalismos económicos, culturais, históricos, a família, a educação, etc. E no fundo acabamos com estas leituras pseudo-marxistas em que o indivíduo não é nada, é apenas um produto de uma derivação de uma superestrutura cultural ou económica e todo ele se explica. E então onde é que está a subjetividade dentro disso? Onde é que está o poder individual de transformação, de criação da sua própria realidade dentro disso? E é aí que eu não gosto nada desses discursos académicos.